Olá, pessoal! No vídeo de hoje aprenderemos sobre o clima e os fatores que o determinam. Para começar, você sabe a diferença entre tempo e clima? Quando alguém pergunta como está o tempo hoje, quer saber se está frio ou quente, seco ou úmido, chuvoso ou ensolarado. Portanto, tempo é a condição atual da atmosfera, ou seja, uma condição momentânea que pode mudar rapidamente. O tempo varia de acordo com a temperatura, presença de chuvas, umidade do ar e vento, por exemplo. Já o clima é uma condição duradoura do ambiente atmosférico e equivale ao conjunto dos tipos de tempos mais comuns em um determinado lugar ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. Representa, portanto, um padrão geral das condições meteorológicas que se alteram de acordo com as estações do ano. O clima é influenciado por elementos e fatores climáticos que fazem com que a atmosfera tenha características distintas dependendo da localização no mundo. Por esse motivo, há vários tipos de clima. Vamos entender melhor cada fator que influencia o clima? Bom, para começar, você já ouviu falar ou já percebeu que as regiões Norte e Nordeste são mais quentes que a região Sul do Brasil? Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque essas regiões estão próximas à linha do Equador, que recebe incidência direta de raios solares em uma área relativamente pequena, promovendo assim aumento da temperatura das águas e do ar nessas regiões. Nos polos Norte e Sul, os raios solares se espalham por uma superfície maior, fazendo com que a temperatura fique mais baixa. Esse fator é explicado pela latitude. Quanto mais próximo à linha do Equador, menor é a latitude e as temperaturas tendem a aumentar. Mas à medida que nos direcionamos às zonas polares, a latitude tende a aumentar e as temperaturas tendem a diminuir. Outro fator que influencia o clima é a altitude. Em regiões altas, como montanhas, a pressão atmosférica é menor, assim como a irradiação, e dessa forma a temperatura é menor. A maritimidade ou continentalidade também influenciam o clima. Maritimidade designa a proximidade de um local do mar, e continentalidade designa a posição de um local em uma região mais continental, distante do mar. Isso acontece porque o solo se aquece ou se resfria mais rápido do que a água do mar, acarretando uma maior amplitude térmica ao longo do ano em regiões continentais. As massas de ar também são responsáveis por determinar o clima. Em função das diferenças de pressão atmosférica, ocorre a movimentação do ar. Quando esse movimento ocorre em blocos de ar com a mesma temperatura e umidade, formam-se as massas de ar que, por onde passam, transferem suas características. Por exemplo, uma massa de ar frio e úmido, como por exemplo a polar atlântica, que está aí em azul, passando pela região sul do Brasil, vai diminuir as temperaturas do local e aumentar a umidade, levando frio e chuva para essa região. Quanto à vegetação, notamos que ela interfere no clima de várias formas distintas. Para fazer fotossíntese, as plantas absorvem luz solar, minimizando seus efeitos na atmosfera. Além disso, protegem o solo de receber irradiação diretamente. Além disso, realizam a evapotranspiração, que é a evaporação da água do solo e transpiração das plantas, e assim ajudam a diminuir as temperaturas e elevar os índices de chuva nos lugares. E aí, galera, entenderam tudo sobre clima e os fatores que o determinam? Então, tchau, até a próxima!